Olá! Para quem gerencia um negócio, uma das coisas mais importantes é entender para onde o dinheiro está indo. É o primeiro passo para ter controle de verdade. Hoje, a gente vai desvendar uma ferramenta essencial para a saúde financeira de qualquer empresa: a diferença entre custos e despesas e como eles se dividem em fixos e variáveis. Pode parecer detalhe, mas dominar isso muda o jogo. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A resposta, na verdade, está em classificar corretamente cada saída de caixa. E olha, ter o domínio dessa classificação pode transformar a gestão de um negócio, principalmente para quem está começando. Certo, então vamos lá. O primeiríssimo passo, antes mesmo da gente falar em fixo ou variável, é fundamental entender a diferença básica entre o que é um custo e o que é uma despesa. Podem até parecer a mesma coisa, sinônimos, mas na prática da gestão e da contabilidade são conceitos bem diferentes. A distinção é até bem direta, sabe? Custo é tudo aquilo que se gasta para fazer o produto ou prestar o serviço. Já a despesa é o que se gasta para administrar a empresa e para vender o que foi produzido. A analogia é simples: os custos geralmente acontecem ali no chão de fábrica, enquanto as despesas ficam mais no escritório e na área de vendas. Vamos pegar um exemplo bem prático para isso ficar claro. Imagina a produção de uma camisa. O tecido, os botões, a linha, tudo isso é custo. Agora, a comissão que é paga para o vendedor que conseguiu vender essa camisa, isso já é uma despesa, porque está ligada à comercialização, não diretamente à produção em si. Ok, agora que a gente separou o que é custo do que é despesa, vamos adicionar uma nova camada nessa análise. Vamos começar pela base, pela estrutura que dá estabilidade para qualquer negócio, os chamados gastos fixos. Então, os custos fixos são como se fossem o alicerce da estrutura de produção. Não importa se a empresa produziu 1.000 unidades ou se não produziu nenhuma, esse valor vai ser o mesmo. Eles são previsíveis, o que, convenhamos, é ótimo na hora de fazer um planejamento. É só pensar, por exemplo, no aluguel do alugão do galpão da fábrica, no salário do gerente de produção ou na depreciação das máquinas. Nenhum desses valores se altera se a produção aumentar ou diminuir num determinado mês, certo? E, da mesma forma, existem as despesas fixas. Elas são a estrutura de suporte do negócio, sabe? A parte administrativa e comercial que precisa ser paga. Não importa se a empresa está vendendo muito ou pouco. Alguns exemplos bem comuns aqui são o aluguel do escritório, os salários do pessoal do administrativo ou a mensalidade de um software de gestão. São valores que se mantêm constantes sem depender do ritmo das vendas. Agora, vamos olhar para o outro lado da moeda. Se os gastos fixos são a base estável, os gastos variáveis são o pulso, o ritmo do negócio. Eles flutuam, dançam conforme a atividade da empresa. Aqui a lógica é bem direta. Quanto mais se produz, mais se gasta. Os custos variáveis estão ligados um a um a cada unidade que sai da linha de produção. Pensa na matéria-prima. Para fazer mais camisas, é óbvio que precisa de mais tecido. A energia que as máquinas consomem, as embalagens de cada item, tudo isso vai escalando junto com a produção. E claro, o mesmo princípio vale para as despesas. As despesas variáveis estão diretamente amarradas ao ato de vender. Quanto mais se vende, maiores elas se tornam. O exemplo mais clássico de todos é a comissão de vendas. Vendeu mais, pagou mais comissão. Simples assim. O mesmo vale para a taxa de maquininha de cartão ou para um investimento em anúncio que acompanha uma campanha. É uma relação direta com o sucesso comercial. Ok, então nós entendemos as 4 categorias: custos fixos e variáveis e despesas fixas e variáveis. Mas a pergunta que fica é: por que todo esse trabalho de classificação é tão, mas tão vital para a gestão de um negócio? Agora vem a parte realmente interessante. É como essa simples organização de contas se transforma, de repente, numa ferramenta estratégica poderosíssima. Não é só para cumprir tabela com a contabilidade, não. É para tomar decisão inteligente. O ponto central é este: ao separar os gastos, a gestão ganha quase que superpoderes. Fica mais fácil criar orçamentos precisos, definir preços que garantam um lucro em cada venda e tomar decisões importantes. Por exemplo, saber o total dos seus custos e despesas fixas revela exatamente o ponto de equilíbrio, o faturamento mínimo para não ter prejuízo. Isso é inteligência de negócio pura. Que tal um pequeno desafio para a gente solidificar esses conceitos? Vamos analisar 2 situações bem comuns e tentar classificar. Vamos pensar um pouquinho. O salário desse gerente, ele muda se a fábrica produzir mais ou menos em um mês. Ele está ligado à produção ou à administração? Exatamente. A classificação correta é custo fixo.
E a razão é simples. É um custo, porque o gerente trabalha diretamente na produção. E é fixo, porque o salário dele não muda com o volume produzido, seja esse volume alto ou baixo. Agora, uma situação diferente. A comissão de um vendedor. Como a gente classificaria isso, hein? E a resposta aqui é despesa variável. Perfeito. É uma despesa porque está ligada à área de vendas, não à produção. E é variável, porque o valor total pago sobe e desce juntinho com o volume de vendas. Simples e muito poderoso. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. E o que fica de mais importante de tudo isso? A grande lição é que organizar as finanças dessa forma vai muito além de cumprir alguma obrigação contábil. É uma ferramenta de gestão ativa, do dia a dia. Ela permite que se entenda a verdadeira saúde financeira da empresa e ajuda a pilotar o negócio com muito mais segurança e clareza. E fica aqui uma reflexão final. Com essa clareza sobre para onde cada real está indo, que tipo de decisões estratégicas se tornam possíveis? Como esse conhecimento pode de fato transformar a gestão de um negócio? Esta análise foi toda baseada em material que é parte integrante das pesquisas do professor contabilista Márcio Fabiano Jaworski e está protegido pela Creative Commons. A gente se encontra na próxima!